Festival Gastronômico de Mogi das Cruzes, de 10 de junho a 25 de julho, nos melhores estabelecimentos da nossa cidade. São 32 restaurantes, pizzarias e lanchonetes que elaboraram um cardápio especial para o seu bom gosto e prazer à mesa. Visite o site www.festivalgastronomicomc.com e baixe o aplicativo para o seu celular. Participe e concorra a sorteios de pratos dos melhores estabelecimentos da nossa cidade. Olá, o programa Mogi e Companhia de hoje está aqui na Cogumelos Huracan. Isso porque nós vamos falar hoje de Festival Gastronômico de Mogi das Cruzes. Com certeza você já teve a oportunidade de participar. Agora, você sabe de onde vem o cogumelo? Como é que ele é produzido? Como que você sabe qual a qualidade desse cogumelo? E quais as possibilidades de se fazer um prato, até mesmo para você fazer na sua casa, com que tipo de cogumelo? Porque cogumelo combina com peixe, combina com uma carne, que é gostoso para você fazer uma porção. Isso nós vamos descobrir aqui com o Eduardo. Eduardo, cogumelo. Em países desenvolvidos, o consumo é acima de 100 gramas por pessoa. É uma coisa assim que é inimaginável aqui no Brasil, onde as pessoas consomem pouco porque não conhecem o paladar, né? Correto. O nosso principal trabalho dentro dos mercados é exatamente levar ao consumidor final a forma de preparo, ou seja, em várias lojas nós fazemos aqui serviço de trabalho de degustação, que é preparar o cogumelo na frente do cliente, que é super fácil, rápido e saboroso. Então, na verdade, o que leva o consumidor a realmente não comprar é porque, de uma certa forma, é um preço um pouco mais elevado e o consumidor não quer arriscar perder aquele produto. Então, exatamente para tirar essa distância que você acabou de mencionar, que nós levamos, fazemos esse trabalho nas lojas. E o cogumelo, você falou, ele tem um preço elevado. É assim, é um preço elevado quando você fala numa bandejinha R$7, e aí a pessoa olha e fala, nossa, mas isso é muito leve, né? Porque o cogumelo ele é tão leve que parece que não tem nada de produto. Mas a hora que você coloca ele, por exemplo, vai fazer um shimeji na manteiga, ele rende tanto e é uma coisa tão saudável e tão gostosa que uma bandejinha daquela dá para 2, 3 pessoas, né? Se você for falar em 1 quilo de carne, 1 quilo de carne custa R$20 e dá para 2 ou 3 pessoas também, né? Então o preço relativo é em questão ao volume, né? Correto. Até tem um volume razoável, mas por ser extremamente saboroso, a pessoa acaba comendo e pelo fato de querer mais, então nesse ponto acaba realmente parecendo que uma bandeja é pouco. Mas assim, o que contém ali, de nutrientes, poder assim nutracêutico, o benefício que traz à saúde é enorme. Só para você ter uma ideia, todos os cogumelos, em geral, eles aumentam a imunidade, são ricos em fibras e proteínas. E, diferentemente da carne, ele tem uma digestão muito rápida. E por ser bastante nutritivo, ele dá uma sensação de saciez, ou seja, não dá aquela fome de ficar beliscando toda hora. Por quê? Porque ele nutre o seu corpo, de uma forma mais regular. Lógico, precisa ter complemento com outros tipos de alimentos, Ah, sim. E combina com vários tipos de alimentos, né? E aí, quando a gente fala em cogumelos, praticamente o brasileiro conhece o champignon. Sim. E hoje conhece o shimeji, que é bastante divulgado, principalmente aqui na nossa região, né? Mas quantos tipos hoje a Huracan trabalha de cogumelos? Só respondendo a primeira pergunta, o cogumelo é bastante versátil, ou seja, tanto pode ser preparado com carne, com peixe, no arroz, salada, com macarronada. Então, para qualquer tipo de prato você consegue adaptar o cogumelo. E respondendo a segunda pergunta, a quantidade de cogumelos, são 7 tipos que nós produzimos. O shimeji, shiitake, champignon, portobello, eringue, nameko e o enoki, que é muito pouco conhecido pelo brasileiro, mas extremamente difundido, bastante divulgado na região mais da Ásia, né?
Ah, tá. E o nosso brasileiro nipônico, ele conhece mais esses tipos de cogumelo? Conhecem, os descendentes, não, talvez, mas pessoa de origem nipônica conhece, já tem uma cultura, né, de consumo de cogumelo. E a gente tem visto nos fast foods, nos restaurantes, que tem crescido muito a cultura, né, da alimentação japonesa, né? Sim. Inclusive agora virou moda as temaquerias, né? Sim, que eu acho que vai difundir bastante esse tipo de produto, sim. né? Temos um cliente nosso, né, que atende exatamente uma rede de temaki, que é um dos grandes consumidores nossos, porque ele coloca exatamente o shimeji dentro do temaki, né, que é um sucesso. Como eu te falei, o cogumelo, por ser extremamente versátil e saboroso, então a pessoa que consome acaba gostando. O fator assim que enriquece assim o cogumelo, também não só o fator sabor, mas também a questão da saúde para quem está consumindo. Como você falou, são puros nutrientes, né? Então não há sobra, então não há acúmulo de gordura, não há a questão do depósito celular, ele é totalmente absorvido. Agora, tem aquele lado que as pessoas falam que, não sei se é verdade, aí eu vou confirmar contigo, o cogumelo é afrodisíaco? Eu não pesquisei exatamente nessa parte. No entanto, como havia dito no início, todos os cogumelos têm aquela propriedade de aumentar a imunidade, né, em relação ao sabor. Na antiga China já era conhecido, o cogumelo era conhecido como alimento dos deuses. Só para você ter uma noção de como realmente era um prato, um alimento extremamente saboroso e conhecido desde a antiguidade, e é um produto que nós estamos conhecendo agora. Em relação à saúde, o eringue, por exemplo, ele tem uma eficiência muito grande para quem tem problema de prisão de ventre. Você come à noite, no dia seguinte você já sente o resultado, não precisa de você comer uma semana, 2 para começar a sentir, né? E isso eu tenho recebido, né, relato de várias pessoas. O mais eficiente é esse eringue. Legal. E o eringue, por exemplo, como é que ele pode ser preparado? No lançamento do Festival Gastronômico, a Urakami estava lá com uma mesa e preparando alguns tipos de cogumelos para degustação. E aí, conversando lá com a pessoa que vocês mandaram lá para fazer esse preparo, ela estava nos explicando que tem, por exemplo, o champignon, ele grande, né? Você tira a parte do caule dele e enche ali de carne desfiada e leva ao forno e diz que fica uma delícia. O eringue, como é que poderia ser feito? O eringue, a forma mais fácil é exatamente igual como o shimeji também. Você fatia ela, né, e põe numa chapa com manteiga e alho. E se a pessoa preferir, joga um pouquinho de shoyu, ou então saquê, que dá uma realçada no sabor, né? Essa é a forma mais simples e rápida e fica extremamente saborosa. Você sente o gosto dela. 5 minutos você faz um prato sofisticado, até para uma visita que chega em casa inesperada. Isso, é rápido, saboroso, né? Com aquele gostinho de, nossa, eu queria comer mais. E extremamente saudável para a pessoa. E aí quando a gente fala, por exemplo, qual a diferença de um champignon para um portobello? Parece que eles são da mesma família, né? Não sei exatamente o início da história. Se era numa produção de champignon, cresceu um cogumelo mais escuro, que é o portobello, retiraram e reproduziram, ou se é o inverso, se era numa produção de portobello, tinha o champignon, um cogumelo mais branquinho, que era o champignon, e fizeram a sua reprodução. A história é essa, né? Mas assim, o sabor do portobello ele é muito mais acentuado, encorpado, né? Nos Estados Unidos ele é muito utilizado como hambúrguer, né? Então ele é feito na chapa, super saboroso, saudável, né? E até para preparar o estrogonofe, que normalmente é preparado com champignon, você sente parece que ele absorve o sabor, né, do preparo, e ele também, ao mesmo tempo que ele incorpora, ele também deixa realça o sabor em geral, né, do estrogonofe.
E dos cogumelos menos conhecidos, qual é hoje? O menos conhecido hoje pelo brasileiro é o namego. Ele tem uma certa viscosidade, né, como um quiabo, mas é extremamente saboroso. E também o enoki, que ele é muito apreciado no Japão para enfeitar o prato, que fica muito bonito. A foto não está aqui, mas quando a gente for visitar, vou mostrar. Mesmo o champignon, apesar de ser muito conhecido, muita gente ainda não conhece aqui no Brasil. E os vários tipos de uso, né? Isso. Eu conhecia champignon, aquele pequenininho que você compra na embalagem. Aí o dia que me mostraram um champignon quase com o tamanho da palma da minha mão, eu falei, não, isso aqui não é champignon, o champignon não é desse tamanho. Né? Então a gente realmente não conhece as variedades, né? E só para você ter uma ideia, ele é muito mais saboroso do que o pequeno. Então, gosto mais acentuado. Mas aí, assim, para preparo de pratos é mais fácil utilizar os pequenos, né? Legal. Agora, a gente vê ele pronto, né? Ele preparado já para você praticamente incorporar no prato. E quando a gente compra esse grande, ele vem in natura, ele tem um aspecto diferente. E ele cozinha rápido, ele se transforma rapidamente também quando você vai fazer um assado desses? O que pode acontecer assim, o in natura, muitas vezes ele não é lavado, né? Até porque se você lava, ele absorve a água, ele acaba estragando mais rápido. Então, e outra coisa, né? Acaba ganhando mais peso. Então é nada mais justo do que deixar o in natura sem lavar. E aquele aspecto, aquela coloração é assim mesmo, né? Agora, Eduardo, e a Urakami? Como é que ajuda as pessoas que ainda não conhecem o cogumelo a utilizarem isso? Existe um site, vocês têm receitas, por exemplo, que as pessoas possam descobrir novos usos do cogumelo? Assim, nós temos o site, né, que é o www.urakami.com.br, e lá você pode encontrar vários tipos de receita, né, inclusive vídeos, de forma de preparação, né, de pratos diferentes. E mesmo tendo um vasto arquivo de receitas, você também pode criar o seu. Como eu falei, é muito versátil e praticamente qualquer tipo de prato que você prepare vai ficar gostoso. Legal. Agora, e quando eu vou comprar o cogumelo? Todo produto que a gente não conhece, como por exemplo, quando você vai comprar peixe, é preciso você levantar a guelra dele e ver se ele está vermelhinho. E para o cogumelo, o que é importante olhar, porque ele é in natura, ele tem um prazo de validade curto, o que é importante olhar na hora de comprar no supermercado? Primeiro ponto é a refrigeração, ver se a gôndola está devidamente resfriada. Então, por ser extremamente sensível ao calor, a temperatura máxima que ela deve ser mantida é 5 graus Celsius. Mas principal, em primeiro lugar, aspecto e a validade no rótulo. Então é muito importante também ver a procedência do produto. Né? Sim, lógico. Sempre, todo produto novo, principalmente, procurar marcas de procedência. Né? Correto. E mesmo a produção, né? A produção é muito diferenciada. Né? A ideia que as pessoas têm em geral é de que ele é produzido na terra, como se fosse um alface ou a cenoura, né? Mas muito diferente disso, ele precisa de um ambiente totalmente preparado para ele, né? E ele não é exposto ao sol, com exceção daquele cogumelo do sol, que leva esse nome, né? Porque ele é exposto no sol, né? Mas esses aqui são câmaras climatizadas, com temperatura, nível de gás carbônico e umidade totalmente controladas. Então é um ambiente preparado para isso. E nós podemos visitar a produção? Sim, nós podemos visitar. Né? Podemos tirar a curiosidade dos espectadores. Com certeza você vai gostar de ver aí a produção dos cogumelos, até por uma questão de curiosidade, né? Saber como é que a gente produz essas delícias, né? E como é que eles são embalados? Qual a segurança dessa embalagem, né? Isso é importante a gente... Assim, a embalagem dele não é nada tão sofisticada assim, uma bandeja de isopor e fechado com um filme, né, de PVC. O objetivo é evitar a umidade. O objetivo
É assim, o cogumelo ele precisa de respirar. Ele consome gás, o oxigênio libera gás carbônico. Então, o plástico, o filme que envolve ele, precisa ter essa porosidade para respiração. Senão ele pode, se for, por exemplo, a vácuo, ele vai, ao invés de ter uma durabilidade maior, vai ser bem reduzido, ele vai estragar mais rápido. Legal. Então, por isso, a bandejinha de isopor e o filme que ele troca a atmosfera. Isso, ele envolve, mas, no entanto, tem essa capacidade de troca gasosa. Né? Legal, ok. E, Eduardo, como é que o distribuidor ou o restaurante, né, já falando aí numa compra profissional, né, ele pode comprar os produtos da Urakami? Através de um distribuidor, direto com a própria Urakami? Ele pode ligar direto para a Urakami, dependendo da localidade, da localização do cliente, nós indicamos um distribuidor. Dependendo se ele não tem algum distribuidor na região, nós também fazemos essa venda direta aos restaurantes, bares, pizzaria, supermercados. Né? Então, talvez o mais fácil para o consumidor seria ligar aqui, né, em nosso estabelecimento. Ok. Ou o site também traz alguns distribuidores, alguns locais de venda? Não colocamos no site, né? Então o melhor seria realmente o e-mail, né? Através do e-mail ou telefonema podemos esclarecer essas dúvidas. Né? Legal. E só para a gente fechar, alguma característica a mais de algum dos cogumelos específicos, como você falou do eringue, que ele tem uma função gastrointestinal importante, algum outro tem uma característica interessante em termos de saúde? Porque hoje o que se busca é bem-estar, saúde, né? É o bem viver, né? Sim. Falando de uma forma geral, então, de todos os cogumelos, todos eles possuem um ácido fólico, que é extremamente importante para a formação do cérebro da criança. Não só isso, também para o aumento da imunidade, né, da pessoa. E, Eduardo, hoje, pela atribulação do dia a dia, as pessoas se sentem cansadas, a gente sabe que a conjunção de algumas verduras, alguns legumes, algumas frutas, que as pessoas às vezes esquecem de optar por esses alimentos e só vão na carne, arroz e feijão. E aí a pessoa chega no final do dia, parece que a bateria acabou. O cogumelo tem essa ação de melhorar a energia das pessoas? Sim, porque a energia que o cogumelo tem, ele é muito bem aproveitada pelo corpo, né? Vamos dizer assim que existem alimentos gordurosos que são altamente calóricos, mas, entre aspas, é uma caloria podre, vamos dizer assim, porque você não converte energia em disposição para o dia a dia. No entanto, né, todos esses produtos, verduras, legumes, principalmente o cogumelo, ele reverte em energia, né? E é de fácil digestão, né? Então a pessoa não precisa ter um gasto energético muito grande para digerir. E dessa forma, no final do dia, logicamente, com estresse, vai sentir cansado, mas a sensação, né, de mais leveza, vamos dizer assim. E, Eduardo, lógico, a tribulação do dia a dia leva ao estresse, leva a uma série de coisas, e uma grande preocupação de todos é a questão do risco cardíaco, da circulação. Algumas pessoas têm problemas de estase venosa, porque ficam muito tempo sentado, e isso leva a inchaço nos pés, circulação. Outros têm mais problemas nos batimentos cardíacos, arritmias, e assim por diante. Na questão da circulação, o cogumelo tem algum tipo de ação, e algum específico, algum tipo de cogumelo? Olha, é muito importante a gente frisar o seguinte: tudo depende, né, de uma combinação de fatores. Vou dar exemplo de um carro. Se você utilizar sempre gasolina adulterada, não vai adiantar você colocar um aditivo ali, porque vai estragar o motor. Da mesma forma, a nossa alimentação no dia a dia. Se todo dia a gente come carne, gordura, e 1 ou 2 vezes por semana come cogumelo, isso aí não vai trazer benefício. Não é que não vai trazer benefício, não vai surtir efeito. Né? Então, o importante é ter uma dieta, né,
bastante equilibrada. Então, lógico que o cogumelo possui essa característica, mas não dá para também jogar a responsabilidade no cogumelo, sendo que a gente muitas vezes é responsável com o que a gente ingere. Então, é uma combinação de fatores. É não confundir, não é um remédio, é um alimento saudável. Saudável, que faz bem à saúde, mas também depende muito do que a pessoa consome junto com o cogumelo. Na verdade é uma proposta de troca de sabores, né? Porque é tão saboroso quanto, mas muito mais saudável do que outros tipos de alimentação. Isso, conforme a frase que nós utilizamos, né? Qualidade de vida tem sabor. E o cogumelo, né, é saboroso, diferente de muitos alimentos às vezes que traz uma qualidade de vida, mas não é saborosa, né? Então, por isso, como eu falei no início, ele é conhecido como alimento dos deuses. Legal. Eduardo, obrigado por essa explanação e vamos agora conhecer lá a produção, até para que você conheça um pouco mais sobre a produção dos cogumelos e tenha a oportunidade de conhecer também os sabores, porque são bem diferentes, né? Cada produto tem um sabor específico, né? Sim. Então estão todos convidados aí para ver a forma de produção. Vamos lá, vamos conhecer a produção dos cogumelos Huracan. Bom, agora nós vamos entrar numa câmara climatizada, né, onde a temperatura é mantida em torno de 14 graus, 15 graus. É uma câmara de frutificação do cogumelo shiitake. Então a maioria dos cogumelos são mantidos, né, as outras espécies também, nessa temperatura para a produção. Então, bom, diferentemente de outros tipos de cogumelo, esse cogumelo enoki, ele é produzido em regiões mais frias do Japão. Só para você ter uma ideia, como eu falei, os outros cogumelos são produzidos em câmaras de 15 graus. No entanto, esse em câmara de 5 graus. Você pega o shiitake de uma vez? Mais ou menos de uma vez, né? Bom, o que ele está fazendo aqui é tirar a terra, né, que fica no cogumelo. Nós não lavamos. Por quê? Porque quando a gente lava, o cogumelo é como se fosse uma esponja, ele absorve muita água. E além disso, ele estraga muito mais fácil. Então quando o consumidor for comprar, ele vai pagar o preço do cogumelo por não ser lavado, né? E não vai estar pagando a água que ele absorveu, né? Então essa é a forma de limpeza, né? Então o consumidor pode lavar, pode até ter uma coloração diferente por causa pelo fato de não ser lavado, mas o consumidor pode tranquilamente lavar em água e depois preparar ao seu modo.
de Mogi das Cruzes, de 10 de junho a 25 de julho, nos melhores estabelecimentos da nossa cidade. São 32 restaurantes, pizzarias e lanchonetes que elaboraram um cardápio especial para o seu bom gosto e prazer à mesa. Visite o site www.festivalgastronomicomc.com e baixe o aplicativo para o seu celular. Participe e concorra a sorteios de pratos dos melhores estabelecimentos da nossa cidade.